O brilho metálico dentro da bolsa de Vera foi um flash que cegou minha alma, uma imagem congelada no tempo que estilhaçou a paz da minha própria casa. Ela saía apressada do meu quarto, com aquele sorriso forçado que eu aprendera a decifrar como um mau presságio, dizendo que apenas usara o lavabo para retocar a maquiagem. Mas eu vi, sem sombra de dúvida. A ponta do meu porta-joias de prata, o último e mais precioso presente que meu falecido marido me deu, estava ali, semi-oculto por um lenço de seda barato que não conseguia disfarçar o furto. Meu coração parou por um segundo, o ar fugiu dos meus pulmões. Aquele objeto não guardava apenas joias de valor material. Ele era o guardião das memórias de uma vida inteira, dos aniversários, das promessas, do amor que construímos juntos. E agora estava sendo contrabandeado para fora do meu santuário, como se fosse um objeto qualquer, desprovido de alma e história. A audácia dela me paralisou. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade. Meu coração parecia ter parado por um segundo, apenas para retomar com uma batida surda e dolorosa que ecoou em meus ouvidos. Aquele porta-joias não era apenas um objeto. Era o relicário de uma vida inteira, a última peça tangível do amor que meu marido me deixou. Tentei manter a compostura, mas o chão parecia ter se transformado em areia movediça sob meus pés. Com a voz sendo um fio trêmulo que mal se ouvia, consegui perguntar: Vera, o que é isso na sua bolsa? Cada palavra saiu com um esforço imenso, como se eu estivesse empurrando uma rocha. Eu não queria acreditar no que meus olhos viam. Uma parte de mim rezava para que fosse um engano terrível, uma ilusão criada pela luz fraca do corredor. Mas a rigidez em sua postura e o brilho culpado em seus olhos me disseram a verdade antes mesmo que ela abrisse a boca para mentir. Aquele momento foi a primeira fissura no dique que continha décadas de mágoas silenciosas. Ela parou no meio do corredor, virando-se com uma lentidão teatral que era puro deboche. O sorriso em seu rosto se alargou, transformando-se em algo cruelmente divertido, como se ela estivesse se deliciando com a minha angústia. Ah, Helena, querida, peguei emprestado para mostrar o design a uma amiga. Você sabe, essas peças antigas são tão pitorescas. A palavra emprestado soou como um insulto, um eufemismo para roubo descarado, e pitorescas foi a forma dela de diminuir o valor sentimental do meu bem mais precioso, reduzindo-o a uma curiosidade antiquada. Ela segurava a bolsa com mais força, um gesto possessivo que confirmava suas intenções. Naquele instante, percebi que ela não apenas não tinha medo de ser descoberta, como também sentia prazer em me desafiar abertamente, testando os limites da minha paciência e do amor cego que meu filho sentia por ela. A casa, meu lar, de repente pareceu um palco para a minha humilhação. Naquele exato momento, como se invocado pela tensão no ar, meu filho Ricardo entrou na sala, vindo da cozinha com um copo de água na mão. Ele viu a cena perfeitamente. Eu, pálida como um fantasma, apontando com o olhar para a bolsa de Vera, e ela, com a mão sobre o fecho, como uma ladra pega em flagrante no ato. Havia uma fração de segundo em que a esperança floresceu em meu peito, a esperança de que ele, meu sangue, veria a verdade e me defenderia. Antes que eu pudesse articular uma única palavra para explicar o que estava acontecendo, para mostrar a prova do desrespeito que ocorria sob nosso teto, ele tomou o partido dela, como sempre fazia. Seus olhos passaram por mim com uma indiferença gélida e se fixaram em Vera com uma preocupação protetora, me relegando instantaneamente ao papel de vilã na história que ele escolheu acreditar. Mãe, pelo amor de Deus, pare de implicar com a Vera, disse ele. E o tom de enfado em sua voz me feriu mais do que qualquer acusação direta poderia fazer. Não havia questionamento, não havia dúvida, apenas um cansaço profundo, como se minhas preocupações fossem um fardo insuportável para ele. Ela é nossa convidada. Você precisa parar com essa mania de perseguição, está ficando ridículo, ridículo. A palavra ecoou na minha mente, ricocheteando nas paredes do meu coração. Eu,
que dediquei minha vida a ele, que sacrifiquei sonhos e desejos para garantir seu bem-estar, estava sendo chamada de ridícula por defender o que era meu, por proteger a memória do pai dele, dentro da minha própria casa. Foi como se ele tivesse apagado toda a nossa história com aquelas poucas palavras, me transformando em uma velha senil e problemática, uma caricatura que servia perfeitamente aos interesses de Vera. Onde foi que tudo mudou? A pergunta surgiu em meio à névoa de dor e confusão. Olhei para o rosto do meu filho, o mesmo rosto que eu beijei incontáveis noites, e não reconheci o menino que criei com tanto amor e dedicação. Vi apenas um estranho, um homem cujos olhos refletiam a frieza e a ganância da mulher que estava ao seu lado. A lealdade dele havia sido transferida, e eu me tornei um obstáculo, uma relíquia do passado que ele parecia ansioso para descartar. Por que eu permiti que isso acontecesse por tanto tempo? Questionei a mim mesma, lembrando de todas as vezes que ignorei os pequenos sinais, as indiretas maldosas de Vera, as escolhas egoístas de Ricardo, tudo em nome de uma paz familiar que, agora eu via, nunca existiu de verdade. Era apenas a minha submissão disfarçada de harmonia. Aquele estranho na minha frente era a consequência direta da minha própria passividade. Vera, percebendo sua vitória absoluta, aproveitou a deixa para se fazer de vítima, um papel que ela desempenhava com maestria. Deixe, Ricardo. Sua mãe está sensível hoje. Eu devolvo depois, Helena. Não precisa se preocupar, ela disse com uma voz melosa que contrastava com o brilho triunfante em seus olhos. E então, para selar minha derrota, ela me deu uma piscadela cúmplice, um gesto rápido e venenoso, como se compartilhássemos um segredo sujo. O segredo era que eu não tinha mais poder algum ali, que eu era uma rainha deposta em meu próprio reino. Aquele gesto foi a assinatura da traição deles, uma confirmação de que eles estavam unidos contra mim, rindo da minha impotência. Ela sabia que, com o apoio de Ricardo, poderia pegar o que quisesse, não apenas objetos, mas minha paz, minha dignidade, e eu não poderia fazer nada para impedir. Fiquei paralisada no corredor enquanto os dois saíam, rindo de alguma piada interna que eu nunca entenderia. O som das risadas deles ecoou pela casa, cada eco uma facada no meu peito, um lembrete cruel da minha solidão. A porta da frente se fechou com um clique definitivo, mergulhando a casa em um silêncio opressor. De repente, as paredes que antes me acolhiam pareceram se fechar sobre mim. Eu me senti uma intrusa, uma velha inútil, cuja única função era servir de provedora para os caprichos de um filho ingrato e da mulher que o manipulava. Olhei ao redor, para os móveis, para os retratos na parede, tudo testemunha silenciosa da minha desvalorização. A casa estava cheia de objetos, mas vazia de respeito. Eu era apenas mais um item do inventário, um recurso a ser explorado até que não sobrasse mais nada de valor. Subi as escadas lentamente, cada degrau um esforço monumental. Entrei no meu quarto e a primeira coisa que fiz foi abrir o armário, olhando para o espaço vazio na prateleira onde o porta-joias de prata deveria estar. A ausência do objeto era um buraco no meu peito. Não era apenas sobre o roubo de um bem material, por mais valioso que fosse. Era sobre a quebra final e irrevogável da confiança, a aniquilação completa da minha autoridade como mãe e matriarca desta família. Era a constatação de que para meu próprio filho eu não era mais uma pessoa a ser amada e respeitada, mas um cofre a ser esvaziado. A dor que senti naquele momento foi diferente de todas as outras. Não era quente e explosiva como a raiva, mas fria e cortante como um pedaço de vidro, se alojando profundamente na minha alma. Aquela noite, deitada na cama, a dor começou a se transformar em uma clareza gelada e assustadora. A humilhação tinha sido a faísca que eu precisava para acender uma chama que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Eles não me viam como mãe, como uma pessoa com sentimentos e história. Eles me viam como um recurso a ser explorado até a última gota, um caixa eletrônico sentimental. Mal sabiam eles que subestimar uma mulher que já perdeu quase tudo, menos a própria dignidade, é o erro mais perigoso que alguém pode cometer. Eles achavam que eu era fraca, esquecida, uma peça decorativa no canto da sala. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, o poder que eu ainda detinha.
Naquele momento, no silêncio do meu quarto profanado, decidi que o jogo havia mudado. E eu não jogaria mais para sobreviver. Eu jogaria para vencer. A Helena frágil e sentimental, que chorava em silêncio no quarto vazio, morreu naquela noite de humilhação. Em seu lugar, nasceu uma estrategista, uma mulher movida não pela dor, mas por uma determinação fria como o aço polido do porta-joias roubado. A névoa de tristeza que obscurecia meus pensamentos se dissipou, revelando um caminho claro e implacável à minha frente. Eu não buscaria mais o amor ou o respeito que me foram negados. Eu exigiria a devolução da minha dignidade e a exposição da verdade, custasse o que custasse. Eles haviam confundido minha paciência com fraqueza, meu silêncio com submissão. Agora, eles conheceriam a força de uma matriarca que decidiu reivindicar o que é seu por direito. O tabuleiro de xadrez da nossa família havia sido virado, e pela primeira vez em muitos anos, eu estava pronta para fazer o meu movimento, um cheque-mate que eles jamais veriam chegar. O primeiro passo do meu plano exigia a performance da minha vida. No dia seguinte, quando Ricardo e Vera vieram para o almoço de domingo, como se nada tivesse acontecido, eu os recebi com um sorriso cansado e um pedido de desculpas ensaiado. Disse a eles que andava muito esquecida ultimamente, que a idade estava pesando e que minha reação na noite anterior havia sido um exagero de uma velha sensível. Vera aceitou minhas desculpas com um ar de superioridade mal disfarçado, seu sorriso triunfante confirmando que ela me via exatamente como eu queria, inofensiva e derrotada. Meu filho Ricardo pareceu imensamente aliviado, feliz por não ter que lidar com mais um dos meus dramas. Eles relaxaram, acreditando que a tempestade havia passado e que poderiam continuar suas vidas sem mais interrupções. Mal sabiam eles que eu estava apenas lhes dando a calmaria antes da mais violenta das tormentas. Enquanto eles celebravam minha aparente submissão com taças de vinho e risadas altas na sala de jantar, eu iniciei minha investigação silenciosa no escritório do meu falecido marido. O porta-joias era apenas a ponta do iceberg, um sintoma visível de uma doença muito mais profunda que corroía as fundações da nossa família. Comecei a vasculhar gavetas trancadas, abrindo pastas de couro empoeiradas que não via há anos. Revisei extratos bancários antigos, apólices de seguro, testamentos e documentos da empresa que ele deixou. Cada papel era uma memória, um fragmento da vida que construímos juntos. Mas agora eu os olhava com um novo propósito. Eu não estava em busca de nostalgia. Estava em busca de armas. Eu sabia, instintivamente, que a ganância deles não teria se limitado a um objeto de prata. Precisava encontrar o rastro do dinheiro, pois ele sempre conta a história que as palavras tentam esconder. Foi em meio a uma pilha de documentos legais que encontrei minha arma principal, o segredo que eu mesma quase havia esquecido. Meu marido, um homem de visão e cautela, sempre desconfiou da impulsividade de Ricardo. Anos atrás, ele me fez assinar uma procuração geral, ampla e irrevogável, que me dava controle absoluto sobre todos os bens da família e a posição de acionista majoritária da empresa. Ricardo era o administrador, o rosto público do negócio, mas o poder final, a decisão de compra e venda, o controle das contas, tudo isso ainda estava legalmente em minhas mãos. Em sua arrogância, meu filho havia se esquecido completamente desse detalhe, tratando a empresa como seu feudo particular. Ele me via como uma relíquia do passado, sem perceber que eu era, na verdade, a rainha que ainda detinha o poder de mover todas as peças do jogo. Percebi que para navegar no labirinto financeiro que se apresentava, eu precisaria de um guia experiente e, acima de tudo, leal. Liguei para Arthur, um velho amigo da família e um contador forense aposentado, cuja integridade era tão sólida quanto os números com os quais ele trabalhava. Marquei um encontro discreto em um café afastado, longe de olhares curiosos. Não revelei a ele toda a extensão da traição emocional, pois isso nublaria o julgamento. Em vez disso, apresentei o caso como uma preocupação de negócios, falando sobre irregularidades que eu havia notado e a necessidade de uma auditoria discreta para proteger o legado do meu marido. Arthur, que conhecia Ricardo desde menino,
franziu a testa, preocupado, mas sua lealdade a mim e à memória de seu amigo era inabalável. Ele concordou em ajudar, prometendo sigilo absoluto. A primeira peça do meu contra-ataque estava em posição. A primeira leva de relatórios de Arthur chegou em um envelope pardo, sem remetente, alguns dias depois. Abri-o com as mãos trêmulas, mas meu coração estava firme. A verdade que aquelas páginas revelaram era mais sórdida e dolorosa do que eu poderia ter imaginado. Não se tratava de pequenos furtos ou de despesas pessoais disfarçadas. Ricardo, claramente influenciado e talvez até instruído por Vera, vinha desviando sistematicamente fundos da empresa há pelo menos 3 anos. Havia uma série de transferências mensais, de valores consideráveis, para uma conta bancária que não pertencia a nenhum fornecedor ou funcionário. Com um frio na espinha, pedi a Arthur que investigasse a titularidade daquela conta. A resposta veio no dia seguinte, curta e devastadora. A conta estava no nome de Vera. Aquele não era um simples roubo. Era um plano de longo prazo para me esvaziar financeiramente. A descoberta alimentou minha resolução com uma fúria gelada. Cada centavo desviado era um insulto direto a cada sacrifício que fiz, a cada noite que passei acordada quando Ricardo era criança, a cada sonho que adiei para que ele pudesse realizar os dele. Pedi a Arthur que aprofundasse a análise, que não deixasse pedra sobre pedra. Queria acesso a tudo, faturas detalhadas dos cartões de crédito corporativos, relatórios de despesas de viagens, contratos assinados nos últimos 5 anos. Minhas noites se transformaram em vigílias estratégicas. A casa, que antes parecia um mausoléu de memórias dolorosas, tornou-se meu quartel-general. Espalhei os documentos pela grande mesa de jantar, conectando os pontos, traçando o fluxo do dinheiro, e a cada nova descoberta, a imagem da ganância deles se tornava mais nítida e mais monstruosa. Eu não sentia mais tristeza, apenas um foco absoluto em meu objetivo. Os extratos do cartão de crédito corporativo de Ricardo pintavam um quadro de opulência e deboche. Eram páginas e páginas de um estilo de vida que eu jamais imaginei que ele levasse. Tudo financiado pelo suor do trabalho do pai dele e pela minha confiança cega. Viagens de primeira classe para destinos exóticos para ele e Vera, jantares em restaurantes caríssimos quase todas as noites, compras em boutiques de luxo onde uma única bolsa custava mais do que minha aposentadoria mensal. Havia até mesmo pagamentos recorrentes para a reforma completa da casa de Vera, classificados cinicamente como despesas de manutenção de filial. Cada transação era uma facada, um lembrete cruel de como eles me viam. Não como uma mãe, mas como um caixa eletrônico inesgotável, uma fonte anônima para financiar seus caprichos mais egoístas. A dimensão da traição era avassaladora. Então, no meio de uma madrugada de pesquisa, Arthur me ligou com a voz carregada de urgência. Ele havia encontrado a prova definitiva, a peça que faltava no quebra-cabeça, o prego que selaria o caixão da farsa deles. Era uma cópia de um documento de alteração societária, datado de 6 meses atrás. O documento transferia uma parcela significativa das minhas ações na empresa, o suficiente para me tirar da posição majoritária, para uma empresa de fachada registrada em um paraíso fiscal. E no final da página estava a minha assinatura. Ou melhor, uma falsificação grosseira dela, uma imitação desrespeitosa da minha caligrafia. Aquele papel era a prova irrefutável de que eles não queriam apenas me roubar. Eles queriam me apagar, tomar o controle total do legado do meu marido e me deixar sem absolutamente nada. Foi o ponto de virada final. Com aquela prova documental em mãos, a raiva deu lugar a uma clareza cristalina. Uma simples confrontação legal, um processo judicial arrastado em tribunais frios, não seria suficiente. A humilhação que sofri foi pessoal, íntima, e a retribuição precisava ter a mesma moeda. Eles não haviam atacado apenas meu patrimônio. Eles haviam atacado minha honra, minha posição na família, minha reputação. Portanto, a justiça não seria servida em um tribunal, mas em um palco. Eu precisava de uma audiência, de testemunhas. Precisava que a verdade fosse revelada de forma tão espetacular e pública que eles jamais pudessem se recuperar da vergonha.
A queda deles não seria apenas financeira ou legal, seria social. Eu iria desmantelar a imagem de perfeição que eles tão cuidadosamente construíram, tijolo por tijolo, diante de todos que eles mais se esforçavam para impressionar. A ideia para o palco perfeito surgiu como uma inspiração divina. O aniversário de casamento dos meus falecidos pais, uma data que nossa família sempre celebrou com um grande e elegante jantar. Era uma tradição sagrada, um evento que reunia tios, primos e amigos mais próximos, a elite do nosso círculo social. Era o cenário ideal, o lugar onde Ricardo e Vera sempre brilhavam, desempenhando seus papéis de filho devotado e nora perfeita com uma maestria teatral. Eu mesma organizaria tudo, no restaurante mais sofisticado da cidade, garantindo que todos os olhares estivessem voltados para eles. Eles chegariam esperando aplausos e admiração, ansiosos para exibir suas últimas aquisições. Mal sabiam eles que eu estava, na verdade, organizando o funeral de suas reputações. E eu faria questão de que fosse um espetáculo inesquecível. Nos dias que se seguiram, dediquei-me a construir minha arma. Criei um dossiê meticuloso, encadernado em couro preto, como um roteiro para a noite da revelação. Cada página era uma prova irrefutável da traição deles. Cópias ampliadas das transferências bancárias para a conta de Vera, faturas de cartão de crédito com as despesas pessoais mais absurdas circuladas em vermelho, o contrato com a minha assinatura falsificada e, como peça central, um organograma simples que mostrava o fluxo do dinheiro da empresa da família diretamente para o luxo e os bens deles. Preparei cópias para cada membro da família que estaria presente. Eu não faria acusações vagas, eu apresentaria fatos, números e documentos. Eu não daria a eles espaço para negação, para mentiras ou para se fazerem de vítimas. A verdade seria apresentada de forma fria, factual e absolutamente devastadora. Uma semana antes do jantar, executei a próxima fase do meu plano, a jogada que os deixaria vulneráveis sem que eles percebessem. Acompanhada pelo meu advogado, fui pessoalmente à agência principal do banco que administrava as contas da empresa. Com a procuração em mãos e minha posição de acionista majoritária reafirmada, dei a ordem para o congelamento imediato de todas as contas corporativas e o cancelamento de todos os cartões de crédito associados a elas, incluindo o de Ricardo. O fluxo de dinheiro que sustentava o mundo de aparências deles foi cortado na fonte, de forma silenciosa e cirúrgica. Eles só descobririam quando a primeira compra fosse negada, mas eu calculei que isso só aconteceria depois da grande noite. Eles caminhariam para a armadilha sentindo-se ricos e poderosos, completamente alheios ao fato de que já não possuíam mais nada. Nos últimos dias antes do evento, mantive minha performance de matriarca frágil e um pouco senil. Conversei com Ricardo ao telefone sobre os arranjos de flores para as mesas, ouvindo-o com paciência fingida. Atendi a uma ligação de Vera, que se gabava do vestido caríssimo que havia comprado para a ocasião, um modelo exclusivo que, segundo ela, faria todos os queixos caírem. Eu apenas sorri do outro lado da linha, pensando em como o dinheiro roubado de mim havia financiado aquela peça de vestuário. Eles estavam tão imersos em sua própria arrogância, tão certos da minha impotência, que não perceberam a teia que se fechava ao redor deles. Cada palavra de ostentação, cada gesto de superioridade, apenas fortalecia minha determinação. Eles estavam me dando todas as ferramentas para garantir que a queda fosse o mais dolorosa possível. Na véspera do jantar, sentei-me sozinha no meu escritório, o dossiê de couro preto sobre a mesa à minha frente. Folheei-o uma última vez, não para checar os fatos, mas para me lembrar do porquê estava fazendo aquilo. Cada página era um eco da humilhação, da ingratidão, do desrespeito. Mas a dor que antes me consumia havia se transformado em uma força calma e inabalável. O palco estava montado, a plateia estava convidada, e o roteiro, escrito com a tinta da traição deles, estava memorizado. Eles achavam que haviam roubado o meu futuro, mas, na verdade, eles apenas conseguiram despertar uma força do meu passado que nem eu sabia que ainda possuía. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, o poder que estava prestes a ser desencadeado.
A justiça estava a poucas horas de ser servida. O restaurante estava impecável, um santuário de luxo e discrição que eu havia escolhido a dedo para ser o palco da ruína deles. As mesas estavam adornadas com arranjos de lírios brancos, e a iluminação suave criava uma atmosfera de celebração íntima, uma mentira cuidadosamente orquestrada por mim. Ricardo e Vera chegaram atrasados, como era de seu feitio, fazendo uma entrada calculada para que todos os olhares se voltassem para eles, absorvendo a admiração que tanto cobiçavam. Ele, com seu terno caro e sorriso presunçoso; ela, envolta em seda e arrogância, movendo-se como se o mundo lhe pertencesse. Eles caminharam em minha direção, completamente alheios ao fato de que não estavam entrando em uma festa de família, mas em seu próprio julgamento público, e eu seria a juíza, o júri e a executora da sentença. Cada passo que davam em minha direção era um passo em direção ao abismo que eu havia cavado para eles. Vera usava um colar de diamantes deslumbrante, uma cascata de luz fria em seu pescoço que eu reconheci imediatamente, pois cada pedra havia sido escolhida por meu falecido marido para mim. Era uma das peças mais valiosas do meu porta-joias roubado. O descaramento dela era tão monumental que por um instante me tirou o fôlego, mas recuperei a compostura com a frieza de um iceberg. Ela sorriu para mim, radiante, tocando as joias com a ponta dos dedos. Gostou, Helena? Um presente maravilhoso do Ricardo. Ele sabe como me agradar. A provocação era clara, um teste final à minha suposta fraqueza. Ela queria me ver encolher, me ver engolir mais aquela humilhação, sem imaginar que aquela ostentação seria a corda com a qual ela mesma se enforcaria. A audácia dela era a confirmação final de que eu estava fazendo a coisa certa, a única coisa possível. Eu sorri de volta, um sorriso polido e vazio que não alcançou meus olhos, uma máscara de serenidade que escondia a tempestade que se formava dentro de mim. É verdadeiramente espetacular, Vera. Combina perfeitamente com a ocasião. Mantive a calma, servindo-me de uma taça de água, sentindo o gelo tilintar contra o cristal. A vingança, como dizem, é um prato que se come frio, e o meu estava sendo resfriado há semanas, atingindo a temperatura perfeita para ser servido. Sentei-me e observei-os se acomodarem, recebendo os cumprimentos dos outros parentes, banhando-se na luz da mentira que haviam construído. Dentro da minha bolsa, o dossiê de couro preto parecia pesar 1 tonelada, cada página um testemunho silencioso da traição deles, aguardando o momento certo para vir à luz e queimar o mundo de aparências que eles tanto amavam. Eu era a personificação da paciência. O jantar transcorreu com uma falsa e sufocante cordialidade, um teatro de afeto familiar que me causava náuseas. Houve risadas forçadas, brindes a memórias que eles haviam profanado e histórias de família contadas com uma hipocrisia monumental. Eu participei minimamente, respondendo com monossílabos, observando tudo como uma espectadora em uma peça cujo final trágico apenas eu conhecia. Cada sorriso de Ricardo, cada gesto afetado de Vera era como combustível para a minha resolução. Eles estavam tão seguros em seu pedestal, tão convencidos de minha insignificância, que não notaram o chão se abrindo sob seus pés. Cada minuto que passava aumentava a tensão dentro de mim. Não de nervosismo, mas de uma antecipação afiada e cortante. A cortina estava prestes a subir para o ato final, e o roteiro já estava escrito. Após a sobremesa ser servida, no auge da sua autossatisfação, levantei-me lentamente, segurando minha taça de água. Gostaria de propor um brinde, anunciei, minha voz clara e firme, cortando a conversa fiada como uma lâmina. Instantaneamente, um silêncio curioso se instalou na grande mesa. Todos os rostos se viraram para mim, os de meus parentes com expectativa, os de Ricardo e Vera com uma ponta de enfado, esperando mais um dos meus discursos sentimentais e repetitivos sobre o passado. Eles me viam como uma relíquia, uma voz que servia apenas para evocar uma nostalgia inofensiva. Mal sabiam que a voz que estavam prestes a ouvir não era a da matriarca dócil que eles acreditavam ter domesticado, mas a da rainha que viera reivindicar seu trono e expurgar os traidores de seu reino. Hoje celebramos o legado dos meus pais,
Comecei, mantendo o tom nostálgico por mais alguns instantes, para que a queda fosse ainda mais vertiginosa. Um legado construído sobre pilares de honestidade, trabalho duro e, acima de tudo, confiança inabalável. Valores que, com todo o meu coração, eu tentei passar para o meu único filho, Ricardo. Meu olhar se fixou nele, e vi seu sorriso vacilar por uma fração de segundo, uma microexpressão de desconforto antes que ele recompusesse a máscara de filho devotado. Eu estava tecendo a minha teia com fios de seda, usando as próprias palavras que eles desvalorizavam, honra, família, legado, para criar a armadilha perfeita. Eles estavam relaxados, acreditando que aquele era apenas mais um momento para eles brilharem como o centro da família, sem perceber que eu estava acendendo o pavio da bomba que explodiria em suas mãos. Olhei diretamente para ele, intensificando a pressão. Seu sorriso agora era visivelmente forçado, uma careta de circunstância. Vera, ao seu lado, parecia completamente entediada, mexendo disfarçadamente no celular sob a mesa, provavelmente checando o preço de sua próxima aquisição financiada pelo meu patrimônio. A indiferença dela era o insulto final, a prova de que, para ela, aquele momento, aquela família, não significava absolutamente nada além de uma fonte de recursos. A imagem dela, absorta em sua ganância enquanto eu falava do legado de meus pais, foi a última gota de combustível que minha fúria precisava. Era hora de transformar aquela indiferença em pânico absoluto, de forçá-la a me olhar nos olhos e encarar as consequências de seus atos. O tempo da sutileza havia terminado de forma irrevogável, e falando em legado e valores, continuei, meu tom mudando abruptamente de nostálgico para cortante, como o estalar de um chicote. Gostaria de compartilhar com todos os presentes os resultados de uma recente e muito esclarecedora auditoria nos negócios que meu falecido marido construiu com tanto suor e que deixou sob os nossos cuidados. A mudança na minha voz foi tão súbita que vários parentes se sobressaltaram. O ar na sala ficou pesado, elétrico. Ricardo empalideceu instantaneamente, seus olhos se arregalaram em uma mistura de choque e pavor. Vera finalmente levantou a cabeça do celular, o tédio em seu rosto sendo substituído por uma expressão de confusão e alarme. A peça havia começado, e eles finalmente perceberam que não eram os protagonistas, mas as vítimas da trama. Com um gesto deliberado e sonoro, coloquei o dossiê de couro preto sobre a mesa, o baque surdo ecoando no silêncio mortal que se instalara. Abri na primeira página, que continha uma cópia ampliada de uma transferência bancária de R$50 mil, saindo da conta da empresa diretamente para a conta pessoal de Vera. Vera, querida, você poderia, por favor, explicar para a família este generoso presente que Ricardo te deu com o dinheiro da empresa no último mês de março? Minha pergunta pairou no ar, precisa e venenosa como a picada de uma serpente. Apontei para o documento para que todos pudessem ver. A prova era irrefutável, a primeira de muitas. Eu não estava fazendo uma acusação, estava apresentando um fato, despido de emoção, o que o tornava ainda mais devastador. O silêncio na mesa era agora absoluto, tão denso que podia ser cortado com uma faca. Vera ficou pálida, uma palidez cadavérica que nem a maquiagem cara conseguia disfarçar. O sorriso congelado em seu rosto como uma máscara de gesso prestes a rachar. Ricardo, por sua vez, levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Mãe, o que você pensa que está fazendo? Você enlouqueceu de vez? Isso são assuntos privados da empresa. Sua voz era alta, uma tentativa desesperada de me intimidar, de retomar o controle da narrativa, mas o tremor em suas mãos denunciava o pânico que o consumia. Ele tentou usar a palavra privado como um escudo, mas todos na sala sabiam que a linha entre o privado e o criminoso havia sido cruzada há muito tempo, e eu estava ali para expor exatamente isso. Privado? Questionei, minha voz calma contrastando com o desespero dele, enquanto virava a página para mostrar as faturas de viagens de luxo para resorts exclusivos, pagas com o cartão corporativo. Privado é roubar a própria mãe que dedicou a vida a você? Privado é falsificar a minha assinatura em documentos para desviar lucros, Ricardo? Olhei para ele, meus olhos fixos nos seus, sem piscar.
Ou talvez privado seja usar o patrimônio que seu pai construiu para sustentar os caprichos e a ganância da mulher sentada ao seu lado? Cada pergunta era uma punhalada, desferida com precisão cirúrgica, não para ferir, mas para expor a verdade purulenta que eles esconderam por tanto tempo. Eu não estava mais falando com meu filho, estava interrogando um criminoso diante de um júri formado por nossa própria família. Virei página por página, metodicamente, expondo cada desvio de dinheiro, cada mentira contábil, cada compra extravagante. A voz que saía de mim era de uma estranha, fria, factual, implacável. Mostrei os orçamentos da reforma da casa de Vera, cinicamente classificados como manutenção de filial. Mostrei os extratos com jantares de milhares de reais, enquanto eu era levada a acreditar que a empresa passava por dificuldades. Os murmúrios chocados dos meus parentes eram a trilha sonora da ruína deles, uma onda crescente de desaprovação e nojo que os envolvia. A cada documento que eu apresentava, a imagem de casal perfeito e filho devotado que eles cultivaram por anos se desfazia em pó diante dos olhos de todos. Era uma demolição pública, e eu era a engenheira responsável. Em um último e patético espasmo de defesa, Ricardo tentou a cartada final, a única que lhe restava. Ela está senil. Ela não sabe o que está dizendo. Está inventando tudo isso para se vingar porque não gosta da Vera. Ele gesticulava descontroladamente, o rosto vermelho de fúria e humilhação, apelando para a imagem de velha caduca que ele mesmo ajudou a construir sobre mim. Ele me olhou, esperando que alguém comprasse sua mentira, que alguém duvidasse das provas documentais em favor de sua palavra desesperada. Mas era tarde demais. O respeito que ele um dia comandou naquela sala havia evaporado, substituído por um desprezo palpável. Ele não era mais o herdeiro bem-sucedido. Era apenas um ladrão pego em flagrante, tentando desacreditar a testemunha principal. "Estou?" perguntei, com uma calma mortal que selou seu destino. Minha voz soou mais alta no silêncio que se seguiu. "Então, por que você não tenta usar o seu ilimitado cartão de crédito corporativo amanhã de manhã para comprar o perdão da sua família? Ou, quem sabe, tente acessar as contas da empresa que por acaso foram congeladas por ordem da acionista majoritária. Eu. E a propósito, Ricardo, o colar que Vera está usando... Eu fiz questão de denunciar o roubo dele à polícia esta tarde, fornecendo o número de série e o certificado de autenticidade que meu marido guardou. O checkmate. A combinação da ruína financeira com a ameaça legal foi o golpe de misericórdia. Eu não apenas os expus. Eu já os havia despojado de todo o poder que eles pensavam ter. O clímax da humilhação foi total e absoluto. Vera levou a mão ao pescoço instintivamente, como se o colar de diamantes a estivesse sufocando, a beleza da joia transformada em um símbolo de sua própria criminalidade e vergonha. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de arrependimento, mas de puro terror. Ricardo desabou na cadeira, completamente derrotado, o rosto escondido entre as mãos, incapaz de encarar os olhares de condenação de toda a família. Os murmúrios se transformaram em sentenças silenciosas. O desprezo em cada rosto era irrevogável. Eles não eram mais parte daquela família. Eram párias, isolados em uma ilha de sua própria ganância, enquanto eu, a matriarca que eles tentaram apagar, observava a justiça, que eu mesma orquestrei, ser finalmente cumprida em sua forma mais devastadora. O jantar terminou não com um estrondo, mas com o silêncio ensurdecedor da vergonha. Ninguém ousou tocar na sobremesa, que derretia lentamente em pratos de porcelana cara, testemunha de uma celebração que se transformara em um tribunal. Um a um, meus parentes se levantaram, evitando olhar na direção da mesa onde Ricardo e Vera permaneciam petrificados. Alguns vieram até mim, oferecendo um abraço silencioso, um aperto de mão firme, um olhar que transmitia um respeito que eu não via há anos. Eles não precisavam dizer nada. A solidariedade deles era uma sentença final contra os dois traidores, que foram deixados para trás, completamente sozinhos, isolados em uma ilha de sua própria ganância e desonra. Eram náufragos em um oceano de desprezo, e eu não senti um pingo de pena. Eu havia apenas lhes dado a verdade que eles se recusaram a ver por tanto tempo.
Não esperei para testemunhar o desfecho patético daquela noite. Com a dignidade que eles tentaram me roubar, paguei a conta com meu próprio dinheiro. Peguei minha bolsa, que agora parecia mais leve, e saí do restaurante de cabeça erguida, sem olhar para trás. O ar frio da noite envolveu meu rosto e pareceu o sopro mais purificador que eu já senti. Não havia euforia em meu peito, nem a alegria febril da vitória. Havia algo muito mais profundo e duradouro. Uma paz imensa, a sensação de um peso excruciante sendo finalmente retirado dos meus ombros. Uma carga que eu carregava há anos, sem perceber o quanto me curvava. Naquele momento, sob as luzes da cidade, eu não era mais uma vítima. Eu era a arquiteta da minha própria libertação, e cada passo que eu dava para longe daquele lugar era um passo em direção à vida que eu merecia ter. Nos dias que se seguiram, meu telefone se tornou um campo de batalha. As mensagens de Ricardo chegavam em ondas, alternando entre súplicas desesperadas por perdão, promessas vazias de mudança e acusações furiosas de que eu havia destruído sua vida. Ele tentou apelar para o meu instinto materno, para a culpa, para as memórias de um passado que ele mesmo havia profanado. Vera, por outro lado, permaneceu em um silêncio covarde. Eu não respondia a uma única mensagem, não atendia a uma única ligação. Eles não eram mais uma tempestade em minha vida. Eram apenas um ruído distante, o eco de um passado que eu havia decidido enterrar para sempre. Meu silêncio era a minha resposta mais poderosa, a muralha intransponível que eu construí em torno da minha recém-conquistada paz. Eles não teriam mais acesso ao meu coração, nem à minha sanidade. Com a ajuda do meu advogado, um homem íntegro e leal à memória do meu marido, executei as medidas legais e financeiras que selaram o fim da era deles. Ricardo foi formalmente destituído de qualquer cargo administrativo na empresa, e eu assumi o controle total, como era meu direito desde o início. O apartamento de luxo onde ele morava com Vera, uma propriedade que estava em meu nome, foi imediatamente colocado à venda. Enviei a ele um cheque com um valor justo para que pudesse recomeçar sua vida do zero, um último gesto não de afeto, mas de finalização. Deixei claro, através dos advogados, que aquele era o ponto final. Qualquer laço financeiro, patrimonial ou familiar entre nós estava permanentemente e irrevogavelmente cortado. A porta para o meu mundo havia sido fechada e trancada para ele. A queda social de Vera foi tão espetacular quanto sua ascensão havia sido calculada. Sua reputação, cuidadosamente construída sobre uma base de aparências, mentiras e do meu dinheiro, desmoronou como um castelo de cartas em uma ventania. As mesmas pessoas que a adulavam em festas agora atravessavam a rua para não cruzar com ela. Ela se tornou um fantasma em nosso círculo social, uma história de advertência sobre a ganância e a arrogância. Alguns dias após o jantar, uma pequena caixa sem remetente apareceu na minha portaria. Dentro dela, envolto em veludo, estava o colar de diamantes. Não havia um bilhete, nenhum pedido de desculpas. Apenas a devolução covarde do produto do roubo, um último ato que confirmava que ela não sentia remorso pelo que fez, apenas medo das consequências que eu impus. Quando coloquei o porta-joias de prata de volta em seu lugar de honra na minha penteadeira, senti uma onda de emoção que me surpreendeu. Não era apenas a recuperação de um objeto de valor sentimental, mas a restauração de algo muito mais profundo. Era a recuperação de mim mesma. A mulher que havia se tornado invisível e sem voz em sua própria casa, a matriarca que era tratada como um fardo senil, estava de volta, mas diferente. Ela não era mais a mesma Helena de antes, complacente e silenciosa. A nova Helena era mais forte, mais sábia e, acima de tudo, inabalavelmente consciente do seu próprio valor. Eu não precisava mais do respeito deles para saber quem eu era. Eu havia redescoberto minha própria força, e essa era a joia mais preciosa que eu poderia possuir. A casa grande, com seus corredores cheios de memórias agridoces e fantasmas do passado, tornou-se grande demais para a minha nova vida. Vendia sem hesitação e me mudei para um apartamento elegante e moderno, com uma varanda ampla e uma vista deslumbrante para o mar. Troquei o peso do passado pela leveza da brisa do oceano. Comecei a fazer as coisas que sempre adiei.
Viajei para Vera Itália para ver as obras de arte que só conhecia por livros. Retomei minhas aulas de piano e me juntei a um clube de leitura, reencontrando velhos amigos e fazendo novas amizades. Minha vida se encheu de risadas, de conversas interessantes e de projetos que me traziam alegria genuína, não um senso de obrigação. Eu estava pela primeira vez em décadas vivendo para mim. A vingança, percebi com o tempo, não me trouxe felicidade no sentido tradicional da palavra. A felicidade é um sentimento passageiro, uma emoção. O que a minha jornada me devolveu foi algo muito mais sólido e fundamental. A liberdade. A liberdade de viver de acordo com os meus próprios termos, sem a sombra constante da desvalorização, da manipulação e da ingratidão. A liberdade de não ter que me justificar, de não ter que implorar por respeito em minha própria casa. A liberdade de ser a única e soberana dona das minhas escolhas, do meu tempo e do meu futuro. Essa liberdade era o verdadeiro prêmio. A paz conquistada após uma guerra que eu nunca quis lutar, mas que fui forçada a vencer para sobreviver e, finalmente, prosperar. Meses depois, como eu previa, meu filho tentou se reaproximar. Ele apareceu na minha porta, sozinho, com uma aparência abatida, dizendo que havia se separado de Vera e que finalmente entendia o erro que cometera. Eu o ouvi com uma calma distante, como quem ouve a história de um estranho. Havia tristeza em seus olhos, talvez até um arrependimento sincero, mas o perdão não veio ao meu coração. Algumas feridas são tão profundas que não cicatrizam completamente. Elas se tornam parte de quem somos, um mapa de lições dolorosas. Elas nos ensinam, acima de tudo, a não nos permitirmos ser machucados da mesma maneira novamente. Eu o tratei com a educação de uma conhecida, mas o amor incondicional de mãe havia sido substituído por uma barreira de autopreservação. Hoje, minha vida é inteiramente minha, um testamento da resiliência que eu não sabia que possuía. A justiça que busquei não foi apenas sobre expor a verdade ou recuperar o que me foi roubado. Foi, em sua essência, sobre reivindicar meu direito fundamental de ser respeitada, de ser vista como um ser humano completo, de ser a única autora e protagonista da minha própria história. Eles tentaram me reduzir a um rodapé na vida deles, uma nota de rodapé financeira e emocional, mas eu reescrevi o livro inteiro. E essa, para qualquer mulher que já se sentiu subestimada, desvalorizada ou apagada, é a maior e mais doce vitória de todas. Uma vitória que ecoa não com o som da vingança, mas com a melodia serena da paz interior. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe essa história com quem precisa lembrar do próprio poder.